Olá, Freirecaster! Para nós é um privilégio estar tendo a sua audiência. Que bom que você resolveu escutar o nosso podcast, assistir a gente. É sempre maravilhoso ter você aí do outro lado. Eu espero que você esteja bem, porque do lado de cá tá tudo massa. Hoje eu tô aqui no Livreiro, em Porto Seguro. Nessa segunda temporada, a gente tá tendo a possibilidade de sair do estúdio. Eu sei que você gosta muito do nosso campus Paulo Freire. A gente passou uma temporada inteira lá no nosso estúdio, no Espaço Colaborar, mostrando pra você como é bom aquele lugar. No entanto, o nosso campus, o nosso território, né, o lugar onde a UFSB está, tem muito mais a oferecer. E nessa segunda temporada a gente justamente está saindo do campus Paulo Freire, indo até os outros lugares do nosso território, para ter chance de conhecer mais gente especial e também de experimentar em loco tudo que o nosso sul e extremo sul da Bahia tem a oferecer. E hoje, como eu estava dizendo, nós estamos aqui no Livreiro, um sebo, uma pousada, um café e tudo mais que você quiser aqui em Porto Seguro, Bahia. Queria muito agradecer a Ida Mendes por receber a gente e queria recomendar para vocês desde já que venham até aqui e façam como a nossa convidada de hoje. Tomem um café, experimentem a experiência do Livreiro. Bem-vinda, minha querida Ariel. Tudo bem com você? Tudo sim, queria agradecer o convite, dizer que eu tô muito honrada de estar aqui. Muito feliz, ansiosa para poder participar desse Freirecast. Vai ser uma conversa boa. Vai ser uma conversa muito boa e dizer que o café daqui é maravilhoso. Aí, tava ó. ali experimentando, é muito bom, vale a pena. A gente aproveita e já faz merchan também, porque todo lugar que é especial, na verdade, a gente vai compartilhar experiências hoje. E eu acho que é isso, né? A vida é sobre encontros e sobre a possibilidade de a gente compartilhar esses encontros, contar aquilo que a gente conhece. Eu tava comentando com a Ariel que eu ia dizer assim, como é que eu te apresento? E eu decidi apresentá-la como multiartista, porque eu tava entendendo que são muitas as possibilidades de arte que vivem, que habitam em Ariel e que ela compartilha com todos nós em múltiplas frentes. A gente vai conversar hoje um pouco sobre essa arte que ela produz e sobre a sua trajetória. Mas uma das as lógicas, eu vou dizer, né, do nosso podcast é tentar permitir que as pessoas que estão acompanhando a gente, os Freirecasters, as Freirecasters, conheçam o nosso convidado ou convidada. Então eu queria muito que você contasse um pouco da sua história de vida mesmo. A gente tá em Porto Seguro, mas eu tava conversando aqui nos bastidores e vocês já devem ter ouvido um pouco. O sotaque não é assim um sotaque baiano, né? Não é. Então me conta de onde é esse sotaque, a sua história. Olha, eu nasci em Lorena, que fica no interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Nascida e criada na cidade de Lorena. Só. Acho que eu, pelo menos, já escutei, né, pela TV e tal, falar de Lorena, mas acho que não é daquelas cidades super famosas de São Paulo, né? Lorena é uma cidade muito pequena, tem 80 mil habitantes só. Fica só. perto de Aparecida do Norte, né? Que é onde fica a padroeira do Brasil. Fica, tipo assim, muito próximo mesmo, com a cidade vizinha. Então, Aparecida é um pouco mais conhecida que a minha cidade. Entendi. Mas minha cidade tá ali, naquele circuito ali. Ótimas paisagens, montanhas, cachoeiras. Olha o só. Rio Paraíba do Sul passa pela minha cidade, entendeu? Mas não tem praia. Mas não tem praia. E foi por causa da praia que você escolheu Porto Seguro? Ou teve outras coisas que você levou em conta? Eu escolhi Porto Seguro para estudar. O que te traz, então, é a experiência da nossa universidade. Foi a UFSB que me trouxe pra cá, porque é muito engraçado, porque eu ouvi Porto Seguro criança, né? Uma aula de história, assim, né? Contextualizando sobre a questão do Brasil. E depois disso, eu nunca mais tive contato com Porto Seguro. E aí, em 2019, eu fiz o Enem, né? Passei tudo. E aí, eu falei assim, vou usar um sistema de cota para pessoas trans. Na época, a Bahia era um dos poucos estados que ofertava cotas em suas universidades. E aí, foi um dos motivos que me fez vir para cá, foi a cota para pessoas trans. E aí, eu passei em licenciatura em artes aqui. Você veio fazer artes. E conheci Porto Seguro morando aqui. Você já tinha escolhido... Artes era um desejo que você tinha antigo? Por que a licenciatura em artes, assim? Desde criança. Acho que falando então um pouco de mim, né? Eu sou Ariel desde que nasci. Sim. Eu gosto de falar isso porque quando o padre foi me batizar, ele perguntou pra minha mãe se ela realmente queria que eu me chamasse Ariel. Olha só. Ele fez assim, tem certeza, mãe? Porque eu sou uma travesti, então tem toda essa questão também com o nome, né? Mas desde criança, eu acho que a arte sempre me chamou. Quando criança, eu participava muito de teatro da minha comunidade. Entendi. Fazia as peças, tipo Paixão de Cristo. No meu bairro, que é o Parque das Rodovias, que foi o bairro que eu cresci, tinha a paróquia de Dom Bosco. Então, quando criança, eu interpretei Dom Bosco. Olha então, só. teve essa questão com a arte. Na adolescência, eu comecei a escrever. E aí, eu me localizei na poesia.
E aí, na minha cidade, eu participava de sarau, ajudava a organizar esses festivais culturais. Mesmo enquanto você estava estudando educação básica, ensino médio? Sim, mesmo e no aí ensino médio ali, já fazia aula de teatro, fazia coral. Olha, Eu também gostava de cantar. Mas tava se preparando ali, tava né? ali me preparando já. Mas na adolescência, a poesia foi a coisa que mais me chamou. Tanto que na minha pré-adolescência ali, com os meus 18 para 19, eu comecei a desenvolver um trabalho que se chama Me Fiz Poesia, que é uma coletânea de várias poesias que eu escrevi desde os meus 15 anos, que falam da minha transição de gênero. E aí eu fiz uma videoarte. Nessa videoarte eu apresento minha mãe, meu território. Uma amiga que eu tive, que eu perdi, que é a Rafa Bebiano, que é uma grande referência pra mim, que também era travesti. Da sua cidade. A gente cresceu juntas. Então, Me Fiz Poesia foi um grande trabalho que eu fiz ali antes de entrar pra universidade. Era uma maneira de você contar pro mundo, de uma maneira poética, né? Artística, a experiência que você estava vivendo. Era a forma de me apresentar, né? Como território também. Acho que a construção da minha identidade, ela parte também de onde eu fui criada, né? Eu fui criada no Parque das Rodovias, que era um bairro de periferia, onde a minha bisavó morou, minha avó morou, minha mãe morou. Então, tipo assim, tem esse lugar da família também tá ali. Era enraizado, né? Era enraizado ali naquele bairro. Eu e a Rafa, a gente cresceu juntas, sermos duas travestis, artistas. A Rafa era uma grande cantora e dançarina e compositora. Então, a gente passou por muitas situações e Me Fiz Poesia, a gente falava desse lugar do não afeto, né? Que pessoas trans são submetidas. Então, a gente sabia que conforme a gente transicionasse de gênero, a gente ia passar por inúmeras violências. Isso e uma delas né? era essa questão do não afeto. E aí eu Me Fiz Poesia era pra fazer esse lugar de me escolher e me fazer poesia. Olha só. Sensacional. Inclusive, a maneira como você coloca, eu acho que convida a gente a querer conhecer mais do trabalho, entender. Tá disponível no YouTube. E é isso, eu queria te perguntar. A gente com certeza vai linkar aqui nas nossas plataformas. É só pesquisar Ariel Vieira, Me Fiz Poesia. Tá, maravilhoso. A gente não vai contar mais pra não ter spoiler, né? As pessoas poderem, de fato, ir lá e experimentarem isso. Tá, então essa arte, né, a partir desse lugar da poesia, já te mobilizava. E aí você vai pro ensino superior, então, com a possibilidade, acho que pelo que você contou, olhando onde as cotas trans podiam favorecer esse seu ingresso, né? Viabilizar isso. E a licenciatura em artes, então, é esse lugar que você escolhe. Na verdade, eu passei em bacharel em artes. Ah, tá. E aí eu cheguei aqui pra fazer bacharel. E aí eu tive uma conversa com um professor na época que ele me orientou. Ele falou assim, você é bem didática. Eu já fazia trabalhos na minha cidade de formações de gênero. Entendi. Já fui na Fundação Casa, já fui na USP, que na minha cidade tem um campus da USP de engenharia. Já fui na Secretaria de Saúde. Eu era do Conselho de Juventudes da minha cidade. Então eu já tinha uma atividade política dentro do meu município, que eu nasci, que é Lorena, já fazendo trabalhos para falar sobre gênero e sexualidade. Entendi. Então, quando eu venho pra Porto Seguro já com essa bagagem, ele fala pra mim assim, por que você então não estuda pra ser uma educadora, né? E aí ele me aconselha, como que isso chegou pra você, assim? Como que caiu no seu colo? Você já tinha pensado em algum momento em, assim, ser professora mesmo? Não. É muito engraçado que a minha mãe trabalha como doméstica, né? Minha mãe chama Márcia dos Santos. Beijo, Márcia. Minha mãe trabalha como doméstica e o sonho da minha mãe era ser professora. Olha só. O meu sonho era ser artista. Claro. A gente pensa assim. E aí, quando me veio isso, eu liguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu mudei de percurso. Vou fazer licenciatura pra me formar professora. Minha mãe ficou muito feliz. Radiante, né? Eu falei assim, nossa, essa era o meu sonho, né? Você vai realizar um sonho que eu tive e não pude ter, né? E por inúmeras violências. A minha mãe, enquanto uma mulher preta, passou por inúmeras violências na infância que não pôde estudar. E eu sou a primeira pessoa da minha família a ingressar numa universidade federal, né? Isso é muito significativo, né? Muito. E aí, então, quando eu fui pra licenciatura, isso mexeu muito comigo, porque eu já fazia um processo de formação no meu município, sabe? Só que talvez, eu imagino que ele era natural, né? Natural, tipo, vinha. Você não pensava sobre educar. Não, né? tanto eu e a Rafa, a gente tinha um projeto que chamava Programa Transcender, que era um processo que a gente ia nos lugares, tipo, instituições, escolas, e a gente fazia rodas de conversa para falar sobre a construção do ser humano enquanto gênero, sexualidade. Então, a gente já fazia esses processos formativos. E aí, a gente mesclava com o que a gente apresentava de arte. Então, tinha alguma poesia minha que falava, a Rafa cantava alguma música. Então, tinha também essa questão que envolvia arte. E quando eu vim para cá, eu fiquei pensando muito nisso. Né? Como que fazer isso também dentro do meu trabalho artístico. E eu falei, nossa, mas eu já tenho um trabalho que é o Me Fiz Poesia, que ele fala sobre essa questão da transgeneridade dentro desse lugar
do afeto, do não afeto, da escolha, do empoderamento. E aí, então, foi assim, então vamos aí para essa licenciatura. E aí, quando eu fui fazer a minha primeira residência pedagógica, eu fiz no Álvaro Henrique, lá no Baianão, que é o bairro onde eu moro atualmente. Foi uma experiência muito diferente, né? Porque antes eu fazia formações com pessoas que em algum momento já tinham tido acesso com aquilo. E entrar numa escola, lidar com um público que tá passando por uma fase de sair da criança para o adolescente, assim, foi uma experiência muito divertida e diferente, assim, foi um desafio. Marca pra gente, eu imagino. E aí é ali que eu falei assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero ser professora. Eu sou professor também, né? Sou pedagogo de formação e trabalhei com crianças pequenas durante muito tempo, né? E eu tenho essa impressão, assim, que você descreve. Quando você tá falando, eu tô visualizando isso. Tem um momento da pessoa que faz licenciatura que cai a ficha. E talvez até que não caia. E tá tudo bem, tipo, que a pessoa se dá conta de que é isso. Sim. Né? Eu acho que em outras profissões também, mas na educação, esse lugar da escola que você descreveu, eu acho que é ali. Por mais, eu sou professor da universidade, então a gente tá lá na sala de aula da universidade, tentando, né, convencer mentes e corações, mas é na sala de aula da educação básica, sobretudo, né? Que você olha e sente assim, não, é isso. Mesmo que você vá trabalhar em outras vertentes da educação e até com formação de professores, como é o seu caso hoje, mas eu acho lindo o que você tá falando, porque eu me vejo também nesse lugar. E eu fiquei com muito receio, porque, tipo assim, me formei pra ser professora de artes, né? E eu fiquei com receio pela minha questão de ser uma travesti, né? E estar em sala de aula, pela construção negativa que se tem em cima da travestilidade, né? Dessa coisa que a gente distancia pessoas trans do processo da criança, né? A gente tem esse preconceito na nossa sociedade. E eu fui tão bem recebida por aqueles alunos, tipo assim, de 10 aos 14 anos. Eu nunca passei por nenhuma situação de preconceito com eles. Todas as vezes que eu chegava na sala e falava, olha, meu pronome é esse, meu nome é esse. O nome ficava um pouquinho, porque Ariel é um nome muito neutro, né? Então tem essa coisa assim, mesmo na minha cidade, Ariel era um nome muito feminino. Passei por muitos preconceitos na infância por chamar Ariel. Aqui foi o contrário. Aqui as pessoas não conseguiam entender que meu nome era Ariel. Eu falava, Arielle? Ariel? Eu ficava, não, é Ariel mesmo, assim, sem nada depois do L. Então ficava nessa coisa, assim. E aí foi muito engraçado porque nessa residência eu passei por uma denúncia que veio da coordenação pedagógica do colégio, dizendo que eu estava ensinando as crianças a serem gays. Foi mesmo, isso chegou a acontecer. Foi toda uma comoção. A Secretaria de Educação, junto com a FSB, tiveram que fazer uma reunião, tiveram que conversar. E a professora, que na época era supervisora minha, né, porque eu estava em residência, não era professora. Então, eu não ia sozinha para a sala de aula, eu ia acompanhada de mais outros colegas, né? E essa professora falou assim, nunca aconteceu isso. A Ariel chega lá, apresenta o conteúdo artístico, né? Apresenta para ele o que é arte, fala, faz eles pensarem o contexto também, como a arte está presente dentro da periferia, porque era o meu intuito falar também disso, né? A gente tem um movimento hip hop muito lindo aqui em Porto Seguro, que acontece no Baianão. E ela falou, em nenhum momento a Ariel falou de gênero, sexualidade na sala de aula. Mas a minha presença ali causou esse incômodo. A gente tem visto isso em muitas frentes, né? Inclusive, ainda hoje, assim, e é muito significativo do ponto de vista, assim, não a pauta que tenta fazer parecer é que é sobre o conteúdo, mas não é sobre a pessoa, no final das contas, né? Se você estivesse falando de gênero, não estaria errado, inclusive, né? Mas eles fazem parecer que é uma abordagem problemática. E no final das contas, no frigir dos ovos, é sobre a pessoa. Né? É a pessoa. É inadmissível ter um corpo trans ali. Isso é problemático. Eu acho que qualquer lugar que eu chegue ainda é um pouco... Porque, assim, eu venho de uma cidade que é totalmente interior, conservadora, porque eu fico num circuito religioso, porque é Aparecida aqui, Canção Nova em Cachoeira Paulista, então eu fico ali, e militar também, que tinha um Quinto Bio na minha cidade, então é uma cidade muito militarizada, e venho pra Porto Seguro com uma ilusão de achando assim, por ser uma cidade rotativa, de turismo, mas não, ainda é uma cidade de interior, ainda tem os seus conservadorismos, preconceitos, que são muito velados, né? Que você precisa saber manusear e como chegar. É uma outra natureza, né? Talvez, assim. O preconceito tá posto, o enfrentamento que a gente precisa construir tá colocado, mas
as estratégias têm que ser outras, Sim. porque ele se manifesta de maneira diferente também. Você estava comentando comigo, e eu queria que você compartilhasse, desse lugar diferente, dessa cidade ambígua, né? Sim. Porque eu acho que também tem um pouco a ver com a arte que você produz aqui. Então, eu queria que você contasse como você que veio, se estabeleceu aqui, enxerga essa cidade, que é muito, muito sonhada às vezes, Sim. né? Pelas pessoas. Eu falo que eu tenho duas Ariéis na minha vida, né? Tem a Ariel que nasceu e foi criada em Lorena, que eu brinco que chamo que é a sereia, né? Sim. Que minha cidade não é ribeirinha, mas tem o Rio Paraíba, então sou Ah. pertencente das águas doces, né? E aí eu falo que essa Ariel é uma coisa calma. Ela passou por muitas situações que ela soube lidar com uma forma muito calma. E quando eu venho pra Porto Seguro, eu venho só com uma mala, com roupas e livros. Olha só. Então eu venho sozinha. Uhum. Precisando lidar com muita coisa sozinha. Embora eu tenha uma Você relação por muito você linda mesmo. com a minha mãe, a gente se liga quase todos os dias. Minha mãe é uma mulher que sonha comigo tudo que eu quero ter, a gente sonha juntas. Tanto é que eu falo pra minha mãe que todas as minhas conquistas são dela também. Que lindo. Tanto que o meu trabalho na licenciatura foi um memorial artístico para falar dos meus processos artísticos, onde eu falo da minha mãe, da minha avó, das Entendi. minhas amigas. E Dessas mulheres. chama Agradeço, o nome do meu trabalho. Então tem esse lugar da Ariel que chega aqui e precisa se defender. E aí é onde surge a assassina, que é a MC, que então eu vou pro hip hop, vou pras poesias de slam, eu venho pra essa vertente É uma que é arte um de pouco defesa, mais então. uma arte de defesa. Onde eu começo a ver as violências que eu passo e eu falo, eu preciso responder essas violências. E eu consigo só responder sendo artista. E é onde A maneira de confrontar essa violência. E é onde que eu lanço um EP de trap funk pra falar do processo de sexualidade, de como que o corpo de uma travesti é muito sexualizado, de como que é uma busca. Porque assim, eu sou professora formada, mas ainda sou colocada num lugar de só sou busca e vista na madrugada, Entendi. sabe? Só recebo mensagem nesses horários. E eu falei assim, preciso responder a isso. E aí aqui dentro do movimento hip hop, tem muita pouca representatividade feminina. Entendi. Quase inexistente, né? Não vou falar que não existe, porque existe, mas é muito pouco. Comparado com os outros grupos. E nenhuma personalidade, nenhuma pessoa trans, assim. A gente tem pessoas trans que são artistas aqui de Porto Seguro, são crescidas e criadas aqui, ou que vieram e são residentes, né? Sim. Mas no hip hop, você não vê esse lugar. E aí, quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu fui pra Batalha do Complexo, que acontece lá no Baianão, isso em 2022, Olha só. foi uma comoção, assim. Imagina, causou literalmente, né? Sim. Porque, tipo, na minha cidade, eu já pertencia a esses movimentos, mas é o lugar que eu nasci, é um território que veio, que veio comigo, né? O processo, quase não tem um processo de conquista, Não porque você tem já processo tá de lá, conquista. né? Aqui eu tenho que primeiro chegar, mostrar quem eu sou, mostrar minhas intenções, porque também a gente precisa entender que Porto Seguro vem de uma cidade construída em cima de muitas violências, né? Foi uma cidade tomada, né? Os territórios foram tomados das pessoas. Então, quando você chega nesse lugar, Essa você memória tá colocada aí. você tem que chegar aqui e mostrar, tipo assim, ó, não vim pra roubar o seu lugar. Eu vim pra somar. Tanto é que eu me formei e continuei aqui porque eu quis retribuir ao município tudo que o município me deu. Sim. Então, se eu me formei aqui, nada mais justo que eu também ensine aqui, sabe? Essa é uma compreensão excelente, assim. E aí, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com o ensinamento da minha avó, que é saiba entrar e sair dos lugares. Fundamental, né? Entendeu? Parece uma coisa simples, mas no final das contas, na hora de operacionalizar... Você vai... Algumas pessoas vão te odiar nesse percurso, natural, mas outras pessoas vão te amar. Mas saiba entrar e sair. E aí, então, eu chego aqui com isso. E quando eu cheguei, eu falei assim, preciso, então, fazer, porque na minha cidade, eu não era sozinha, tinha a Rafa, que era essa minha amiga, que foi uma grande perda, aliás, também, por violências também de transfobia. E aí, quando eu chego aqui, eu falo, preciso fazer eles entenderem que essa cena não é só de homem cisgênero, sabe? E aí, tanto que quando o Complexo foi fazer aniversário de 7 anos, em 2024, eu cantei, fiz um show lá, sabe? Então, já hoje em tinha dia, abertura pra isso, né? Hoje em dia eu tenho uma relação muito linda com o movimento do hip hop, não é só a Batalha do Complexo, existem outras batalhas. Eu tô citando ela porque é o território que eu moro agora, que eu moro na Casas Novas, que fica dentro do Baianão. Então faz essa construção, e aí eu percebi ali que a assassina, né, esse nome, ela vem de uma vertente que a sereia na mitologia
ela seduz pra matar, né? Né? Tudo muito lindo, tudo mas muito tem lindo, essa mas coisa, tem né? Então tinha essa questão Uhum. que da sedução da sereia assassina. Então eu precisei em algum momento ser muito agressiva, né? Precisei responder à violência que eu passava aqui de uma forma muito silenciada, de uma forma muito agressiva. Então surgiu ali essa nova Ariel que vinha... Que se mescla, eu imagino, hoje com... Não, assim, hoje em dia eu consigo entender, né? Porque a gente tem a poesia do slam, que tanto é que eu sou uma das finalistas do primeiro slam que teve aqui, que é o Slam Denúncia. Fiquei em segundo lugar, né, no Slam Denúncia. Parabéns. Então, teve esse momento também, então, de entender ali esse lugar da poesia marginal, né, que a gente chama, onde ela pertence, onde ela pode estar. Por eu de ser uma travesti, as minhas poesias já não são poesias tão buscadas e tão lidas, assim. As pessoas ainda ficam meio assim também, que eu tenho uma estética com a minha escrita, né? Eu escrevo tudo no minúsculo. Então tem essa coisa também que eu busco pra minha escrita, que eu trago como estética. Então as pessoas já ficam estranhas. Por ser uma travesti falando do seu corpo, falando da sexualidade, as pessoas também já ficam meio assim. São várias vírgulas, né? São várias vírgulas, assim, imaginar. E eu queria lhe perguntar nesse lugar... mais conceitual mesmo, assim, do ponto de vista da sua compreensão como artista, né? Essa é uma pergunta que eu tenho pra mim, aproveitar a oportunidade para perguntar pra você. Você acha que a arte é pra todas as pessoas? E aí, note o que eu quero dizer, quer dizer, a sua poesia é pra todas as pessoas? Vou explicar por que eu tô perguntando isso. Porque eu fico sentindo que as pessoas todas que quiserem, precisam e deveriam ter contato com todos os tipos de arte. Mas fico imaginando também que não necessariamente toda arte é pra todo mundo, né? Não sei como você vê, queria perguntar. Olha, eu tenho pra mim, na minha formação enquanto professora de artes, que todo ser humano é artista. Porque a gente se expressa. E a arte é essa maneira de se expressar. Lógico que algumas pessoas vão através de desenho, música, e a gente, das inúmeras linguagens, né? linguagens. E eu acho que a arte, como você recebe ela, diz muito. Então, tipo assim, eu tenho uma poesia. A forma que ela vai te impactar e a forma que ela vai impactar outras pessoas é diferente, porque tudo vem do meu território também. Tudo vem de como eu fui... Do meu território físico e do meu território corpo, tudo, né? O território que eu falo desse lugar de construção do ser humano, sua subjetividade. Perfeito. Como você se entende, como você entende as coisas. Então, se eu te apresento... Se eu ler uma poesia agora, e aí tem uma sala com 5 travestis, e elas partem de lugares diferentes, cada uma vai receber aquilo de conforme foi a sua vivência. Perfeito. Entendeu? Aquela arte assenta ou bagunça, né? De maneiras diferentes. Cada corpo, cada indivíduo, cada subjetivo. Então vai nesse lugar assim. Perfeito. Tem eu, a Ariel, falando, né? Eu gosto muito do conceito de escrevivências da Conceição Evaristo, né? Porque é uma escrita que parte de mim, mas é uma escrita coletiva. Ou seja, Conceição, ela escreve de um ponto que parte dela, mas quando você vai ver, é uma coisa muito comum entre as mulheres pretas, entendeu? Então, a escrita a minha escrita eu vejo um pouco disso. Parte das minhas vivências enquanto uma mulher trans, né? Então, vem de mim ser uma mulher trans e escrever aquilo, mas a partir do momento que outras pessoas trans, não só mulheres trans, acessam o que eu estou escrevendo, elas também se identificam em algum momento com o que eu estou dizendo. Então a gente tem esse lugar, assim, né? Que é comum e incomum, que é singular e plural da arte. Genial. Eu acho que é um lugar de abertura mesmo. É lugar de abertura. É fundamental. Queria que você contasse para nossa audiência, para os Freecasters, sobre a sua pesquisa. Você está na pós-graduação agora, né? E seu objeto, o que é que te mobilizou a discutir essa temática? Porque eu fico pensando que a gente é muito mais feliz na pós-graduação, sobretudo, né? Quando a gente pesquisa algo que tem vinculação com a nossa existência, né? Existem objetos do lado de fora, que a gente, claro, pode pesquisar, mas queria perguntar se seu lugar é esse, se você pesquisa algo que conecta, de fato, com a sua existência. Eu, quando entrei na academia e comecei a perceber que eu ia ser uma pesquisadora, sendo uma travesti que já vem desse lugar da pesquisa, por exemplo, assim, eu sou uma travesti antes de 2018, né? Até 2018, pessoas trans ainda eram vistas enquanto pessoas, né, doentes, precisavam passar por inúmeros processos para poder conseguir cirurgia, modificação de nome. Então, até antes disso, as únicas pessoas que estudavam transgeneridade eram pessoas cisgêneras. A gente era bichinho de laboratório. Entendi. Então, meu medo de entrar na academia foi muito isso. Estudar uma coisa que não é minha. Falar sobre um território que não é meu. E aí, então, quando eu entro na academia, primeiro na graduação, eu me investigo.
Então eu falo, quem constrói a Ariel é a Márcia dos Santos, é a Ana Maria dos Santos, que é a minha avó, entendeu? É a minha amiga Rafaela Bebiano, a minha amiga Joyce, são as mulheres que ficaram ao meu redor ali, né? A Ariel não existiu sozinha. A Ariel não existiu sozinha. Então vou falando primeiro de mim. E aí surge Agradeço, né? Que chama Agradeço, uma narração poética sobre a construção da minha travestilidade. Eu apresento essas mulheres que eram meus referenciais, e ainda são. E com isso, eu começo a ver uma ausência de pesquisa de pessoas trans dentro do campo da dramaturgia. Porque eu também venho do corpo, né? Comecei no teatro na infância. Aqui em Porto Seguro eu me apresentei em algumas performances também. E aí eu comecei a sentir esse interesse. Entendi. E aí é um momento muito importante na minha vida que, um pouco antes de eu pensar o mestrado, eu ainda estava na graduação. Eu perdi a minha melhor amiga, que é a Rafaela Bebiano. Você comentou. E aí isso mexeu muito comigo, porque eu queria desistir. Faltava um semestre só para terminar a graduação. Eu falei assim, eu vou terminar e vou voltar para minha cidade. Entendi. E aí o meu orientador hoje, meu grande amigo, Éder Rodrigues, me liga e fala: abre um arquivo que a gente vai escrever o seu projeto de mestrado. Só. E aí Éder pega na minha mão, a gente escreve junto um trabalho que no meu TCC eu apresento Renata Carvalho, que é uma grande artista que tem um manifesto transpofágico, que é uma peça linda, que ela escreveu e ela interpreta para falar sobre travestilidade, para falar desse lugar da travesti na sociedade. E o Éder fala comigo assim: vamos falar então do teatro de pessoas trans, da dramaturgia de pessoas trans. Ele me provoca isso. E aí foi onde que eu escrevo então minha proposta de mestrado. E aí, quando eu perco a minha amiga, morando aqui em Porto Seguro, e eu preciso voltar para minha cidade, porque como a gente era muito próximas, eu tinha uma relação muito boa com a família dela também. A família dela fala: Ariel, a gente precisa mexer nas coisas da Rafa, mas a gente só confia em você. Olha só. E eu tive que voltar para poder, então, mexer nas coisas da minha amiga, né? Entender algumas coisas do que aconteceu com ela. E aí eu encontro o livro, o Manifesto Transpofágico, da Renata Carvalho. Uma resposta, uma inspiração. E eu falo, é isso. E aí eu trago esse livro comigo e começo a estudar esse livro e tal. E entro no mestrado em 7º lugar, sendo a única travesti ali. Que é o programa de pós-graduação em artes. Aqui da UFSB, que foi só a primeira turma. Isso, é muito bacana. E aí, então, eu começo a investigar. E aí, com essa investigação, eu começo a basear no conceito de escrevivência, que Conceição Evaristo, ela usa esse termo para poder falar da escrita. E eu falo, a gente precisa, então, também nomear esse processo artístico, que é a escrita e a interpretação de pessoas trans na dramaturgia. Entendi. E aí, então, eu apresento o termo que é uma dramaturgia transvivente. Transvivente. Que é para falar, então, da transvivência de pessoas trans, que é, eu escrevo essa dramaturgia e eu também vou interpretar essa dramaturgia em cena. Olha essa é a minha pesquisa, que logo defenderei. Cenas dos próximos capítulos, calma. Logo, mestre em artes. E aí eu com esse conceito, para poder falar, então, desse percurso de pessoas trans dentro da dramaturgia. E no âmbito da academia, como você já estava comentando sobre isso, né? Tentar entender como a presença trans... Você comentou um pouco dessa sua vivência no âmbito da graduação e agora na pós-graduação, né? Como que você observa... A gente tá num momento bastante efervescente, para dizer o mínimo, né? Na realidade brasileira, em relação a como a sociedade se sente à vontade para atacar pessoas trans, mesmo aquelas que estão ocupando já espaços de poder. E a academia não deixa de ser, né? Mas queria lhe perguntar como é a sua experiência, então, nesse lugar. Eu vou defender o UFSB. Porque... eu amo o ensino interdisciplinar da UFSB. Quando eu chego aqui e vejo aquela confusão... Aparentemente é um caos. É um caos, mas depois eu consigo identificar o percurso que ela me permitiu ter. Eu estudei tudo que eu queria dentro do ramo artístico. Eu fui pra produção, eu fui pra escrita, eu fui pra cena também, porque as minhas performances eram propostas das aulas. E essa visão freiriana que tem, que é... eu aprendo ensinando. Perfeito. Eu tive ótimos professores, como eu também tive péssimos professores, né? Da existência. Mas a minha questão, né, o ponto principal foi eu ser uma travesti foi muito permitido. A investigação do meu corpo, do meu território, tanto que eu consegui apresentar o meu TCC, um memorial artístico
do meu Sim. percurso acadêmico, que acabou sendo o percurso da minha vida. Eu falo da minha infância, da minha adolescência, de tudo que me trouxe até aqui, entendeu? É preciso reconhecer que na Universidade Brasileira, pensando na instituição Universidade Brasileira, muitos lugares não permitiriam nem que isso chegasse a ser organizado como um trabalho final, né? Entendeu? Então, é uma universidade nova, que tem uma visão nova. Ela traz uma visão diaspórica, né? Então, a gente não se limitou a estudar uma Europa, né? A gente ficou num território, por exemplo, eu moro em Porto Seguro, é um território que pertence aos povos originários pataxós, então a gente, na universidade, foi apresentar esses territórios, a gente teve aula com mestres de terreiros, então, pais e mães de santos, a gente teve acesso a esses lugares, a entender esses outros percursos, né, que também são artísticos também. Você reconhece que na sua formação isso contribuiu, foi terreno fértil para que você pudesse, então, trabalhar com os objetos que você, né, os objetos temáticos. Sim, tipo assim, eu trabalho com música e embora eu tenha lançado um EP voltado para o trap funk, eu tenho as poesias sonoras que elas, dentro da universidade, se mudaram, assim, completamente com as aulas que eu tive, de entender a presença sagrada das coisas e de entender também que eu, enquanto artista, estou fazendo aquele percurso, estou falando de mim, estou falando de outras pessoas, também é um lugar sagrado, de me entender enquanto esse lugar sagrado também, sabe? Então, esse percurso que a UFSB permite, né, foi muito importante, porque quando eu entro na universidade, eu venho de uma cidade onde tinham outras universidades que limitavam muito os seus estudantes, entendeu? Então tinha esse limite de até onde você pode ir. E a academia, quando a gente para pensar, ela não foi feita para mim, né? Quando a gente para pensar no contexto da construção da universidade no Brasil, ela é um processo muito elitizado, né? Então, é por isso que o sistema de cota é uma coisa muito importante, que é para trazer uma justiça, que a gente tem uma falha na educação básica brasileira. Então, a gente não pode colocar uma pessoa que vem da periferia para competir numa pessoa que estudou a escola inteira numa escola particular, a mesma vaga numa universidade, entendeu? Não tem como. E aí, então, tem esse lugar, assim, né, que faz a gente pensar. E quando eu vim para a universidade, eu penso... É lógico que a UFSB, ela tem todas as suas falhas, né? A gente tem uma questão com ônibus, com alimentação, com moradia, com as bolsas, que são... A dimensão da permanência, né? A questão da permanência, ela é muito falha, mas a visão pedagógica que ela tem das coisas é uma coisa que eu acho bonita. Fez diferença. Que faz diferença. Eu fico pensando que a gente, na verdade, não pode esquecer que a análise que a gente faz muitas vezes é descolada da realidade, né? Como se a universidade existisse à parte. Sim. Você está destacando que, na sua experiência, ficou evidenciado que a universidade, pertencendo à sua realidade, àquela realidade, inclusive engloba as suas contradições, né? Então, quando você diz, é muito bom a perspectiva pedagógica, a gente tem ali professores e professoras, né, que contribuíram e que deixaram de contribuir. Isso é a vivência em sociedade. A gente não tem esse lugar pleno de, né? Assim, aquela instituição zero defeitos, né? Pra usar não tem essa instituição zero defeitos. E a gente, na verdade, não tendo, a gente trabalha na utopia de tê-la, né? No cotidiano de tê-la. E é enxergar o que tem de favorável ali, né? Que é o ensino e potencializar isso, mas também não deixar. Nunca deixei de participar das reuniões estudantis para poder reivindicar o direito ao ônibus, a pensar moradia e alimentação, né? É uma universidade que ela fica um pouco distante, é muito recente, que também o município Porto Seguro precisa entender que tem uma universidade aqui, então tem menos de 2 anos que a gente tem um ônibus municipal circulando e levando até a universidade. Quando eu cheguei aqui não tinha, você não conseguia pegar o circular do município e levar até, tinha que depender de um escolar da universidade que às vezes não passava, então às vezes eu lembro que os professores, quando a gente estava num processo de montagem de um espetáculo, que foi o Quebra-Cabaça, os professores revezavam em buscar a gente lá no Baianão, porque eles queriam que a gente ensaiasse pro espetáculo. Então tinha essa questão também, que alguns professores se dedicavam a fazer a gente permanecer, pra gente não desistir. Mas também tem essas questões que ainda ficam, sabe? O município também precisa reconhecer como que eu tô numa cidade turística. E aí eu vou levar aqui pro lado estudantil. E eu não tenho um barzinho que faz um desconto pro estudante na sexta-feira, gente. Olha você aí, dono de bar, hein, Porto Seguro. De bar, por favor, sexta-feira a gente quer ali descer da universidade. Atrai esse público. Né? Atrai esse público. Entenda, a gente mora aqui. Possível. Eu moro aqui há 5 anos, entendeu? E a gente não tem um turismo também que pense
em quem vem de fora estudar, porque vem muitas pessoas de fora estudar e residem aqui, sabe? Então também a gente tem essa falha do município em entender a potência que se tem. Por exemplo, a gente tem um centro de cultura que tem uma parceria com a universidade, então algumas aulas acontecem no centro de cultura, que é uma coisa muito interessante, entendeu? Que traz, então, esse lugar. A universidade, ela pensa também os projetos de território, né? Perfeito. Então tem esses lugares e tem as suas falhas. Então tipo, a UFSB tem muitas coisas que precisam melhorar, mas pra mim o ensino é uma coisa que eu acho bonita. Que bom. Queria lhe perguntar, a gente tá quase acabando, é sempre tão bom conversar, mas queria lhe perguntar sobre a dimensão de futuro, assim. Olhando pra você, eu vejo uma pessoa que tem muitas possibilidades, tem aí que felizmente conquistou esse lugar, né? Sim. E tá construindo isso junto, enxergou oportunidades e a partir disso foi construir a sua trajetória, né? Tá construindo. Então queria lhe perguntar sobre essa dimensão de que quando você olha pra frente, quando você percebe, né, o que tá adiante de você, o que é que você vislumbra? Se é a perspectiva fundamental da docência, se você pretende se dedicar mais exclusivamente à arte, qual desses horizontes ou algum outro você mira, onde tá mirando hoje? É muito engraçado pensar o futuro, porque atualmente eu tô realizando os sonhos da minha criança, né? A Ariel criança tá se vendo realizada. Porque eu sempre sonhei em ser uma artista e hoje eu me sinto uma artista realizada. Porque eu distancio de ser famosa. Sim. Eu estou fazendo conteúdo artístico acontecer dentro do município que eu estou residindo. Eu sou um referencial dentro do que eu estou fazendo. Atualmente eu sou professora de artes no município também, né? Eu trabalho no CEMPEC, que é o Centro Municipal de Pesquisa, Educação e Cultura, daqui de Porto Seguro. Me sinto muito realizado com esse trabalho. Estou no mestrado, então estou me formando, estou conseguindo conquistar minhas coisas. Para o futuro, continuo pensando que a vida acadêmica é uma coisa que me chama. Quero terminar e já pensar numa pesquisa para o doutorado, que acho que é uma coisa importante. E aí começam as questões com o município, né? Porto Seguro, como eu disse, é uma cidade que eu amo, uma cidade muito linda. Mas ela é uma cidade que ela pensa muito mais no turismo. E eu não sinto que ela pensa tanto na cultura. Entendi. Entendeu? A gente tem muitas falhas, assim. Eu falo da cultura local, né? Sim. Os artistas que são crescidos aqui, que residem aqui, que são nativos daqui, eu não sinto que tem tanto investimento nesses artistas como precisa ter. E a gente tem potenciais muito grandes aqui. A gente tem uma cena do hip hop bonita, a gente tem uma cena alternativa bonita, a gente tem uma cena artistas visuais bonita, né? Muitas vertentes, né? Muitas vertentes. E eu sinto que se eu quiser continuar na docência, aqui é o caminho. Conseguiria, fico, venho. As portas estão se abrindo. Mas né? eu tenho pensamentos grandes, né? Claro. Eu penso em conquistar outros lugares também com a minha pesquisa. Quero lançar um livro de poesia. Olha só. Tem mais projetos visuais, documentários que eu estou trabalhando. Tem filmes novos que eu já estou produzindo que eu quero lançar. E eu não sinto que aqui vai me acolher tanto quanto eu gostaria. Vai abraçar todos esses desejos. Eu fico pensando como que um município desse não tem um teatro municipal. Como que um município desse não investe na sua biblioteca municipal. A gente tem a biblioteca que fica no CEMPEC, que é onde eu trabalho, e você não vê um investimento nesse espaço. Então, é preciso entender também até onde o espaço consegue te abraçar e até onde não. E como aconteceu na minha cidade, me sinto que conforme eu vou caminhando, eu vou ficando muito grande para esse lugar que fica tão pequeno para mim, infelizmente. Mas eu amo esse lugar. É um lugar que me vejo voltando futuramente com uma bagagem maior para poder contribuir de outras formas. Mas em algum momento sinto que precisarei sair para depois retornar. Acho que também, em alguma medida, se você me permite, tem esse lugar de ampliação mesmo, assim, do ponto de vista. Ainda que fosse uma cidade que oferecesse tudo que você mencionou, que acha importante ter, sair também é uma oportunidade, né? De ampliar o horizonte. E como você disse, com essa perspectiva de retornar, seja para essa que se tornou a sua casa, seja para Lorena. Não, né? Eu tenho um meta que eu quero envelhecer aqui em Porto Seguro. Você contou isso pra mim, que era um lugar que você acha... Meu objetivo de vida é ganhar o título de cidadã honório de Porto Seguro. Olha você aí, vereador.
Você aí que tem o poder da caneta, por favor. Já estou fazendo as movimentações. Deu muita demonstração, Ariel, na nossa entrevista de hoje, no diálogo que a gente fez e na sua trajetória. Já deu muitos elementos que deixam claro que esse é um título que seria mais do que merecido, né? Travesti fazendo as movimentações necessárias, né? Aqui em Porto Seguro. Me orgulhando de fazer isso. Me sinto muito orgulho porque meu objetivo de vida é entrar pra história. E se um dia alguém for estudar a história de Porto Seguro, de 2022 até o dia atual, vai ter meu nome lá. Maravilha, maravilha. Ariel, a gente, nesse finalzinho, tem perguntado para os nossos convidados e convidadas algumas provocações, ter feito algumas provocações. Queria lhe fazer. A gente tá no extremo sul da Bahia, no sul, né, extremo sul da Bahia, a gente tá visitando esses territórios, e tem muita coisa que as pessoas do resto do Brasil, das outras partes do nosso próprio estado, não conhecem. Então eu queria lhe perguntar, você que está aqui, residente já há tanto tempo na cidade de Porto Seguro, nesse lugar onde você vive, uma pessoa que você acha singular e que as pessoas, a nossa audiência, os freiricasters, as freiricasters, precisam conhecer. Olha, uma pessoa que as pessoas precisam conhecer. O meu pai de santo, o pai Juraí, de Belmonte. Meu pai, um beijo, bacana. Sua bênção. Meu pai é um homem muito maravilhoso. Eu amo a sabedoria do meu pai, o ensinamento. Por ser uma travesti, por muito tempo me mantive distante da religião. Embora tenha crescido em berço católico, né? Tenha feito todos os processos católicos. Em algum momento me identifiquei e me vi mais pertencente ao candomblé. E conheci o pai Juraí em 2022. Olha só. E desde então, ele é uma pessoa incrível. E acho que todo mundo, em algum momento, precisa se vir aqui para Porto Seguro, se deslocar até Belmonte, que fica próximo, e conhecer o ilê de meu pai. Olha aí, fica a dica dada pela Ariel. E até eu agora fiquei interessado em conhecer o pai. Vocês vão gostar. É uma oportunidade. É uma oportunidade, ainda mais... Belmonte é uma região muito bonita. Tem o rio Jequitinhonha que passa do lado da casa de meu pai. Dá pra tomar um banho ali, entendeu? Só vão. Feito o convite, tá estabelecido. Eu tenho certeza que as pessoas que acompanharam a gente, a nossa audiência, fica motivada, mobilizada por essa sua provocação. Queria muito, muito, muito lhe agradecer por esse momento. Eu tô muito feliz de estar aqui, muito realizada também. Acho muito importante trazer essas narrativas, né? Pessoas trans, pessoas pretas, para falar, né? Dentro desse território tão construído, tão enraizado por essas pessoas, né? E dizer que estou muito ansiosa para rever esse momento, né? Vai ser lindo. E agradecer a todo mundo, a equipe também que está aqui com a gente essa manhã maravilhosa. E obrigada, Daniel, mesmo pelo convite. Eu quero dizer que eu conheci a Ariel, eu dei carona pra Ariel. Um belo sábado de manhã, a gente se conheceu e foi maravilhoso. Ela esteve lá no Campus Paulo Freire, ela já conhece Teixeira de Freitas, e a gente esteve lá na experiência da Oficina Vogue, né? Foi um momento incrível, assim, e agora ouvindo você mais de perto, com mais detalhes, eu fiquei muito feliz. E reitero os nossos agradecimentos. Mas a gente não vai terminar sem eu fazer um pedido, né? Porque eu tava comentando e a gente falou tanto da sua arte. Eu queria pedir pra gente terminar o nosso encontro de hoje com uma intervenção artística sua, um poema. Tá bom. Vou beber Por favor, prepare-se, você também prepare seu coração pra ouvir, escutar sua mente. Essa poesia eu escrevi junto com a minha amiga Rafa Bebiano, e ela compõe uma cantiga, porque eu e a Rafa, a gente cresceu juntas, ambas viemos de uma família um pouco parecidas, né? Nossas avós lavadeiras, criadas em roças, e a gente fez essa poesia para agradecer essas mulheres. Então peço licença poética para começar. Desembacou nesse terreiro um povo cheio de aflição, que contigo traz a marca que povoa essa nação. Quando morre um brasileiro, chora de sofreguidão, de trazer todo o sustento a quem povoa essa nação. Ai, 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 minha avó não chore não, eu me vou, mas eu me volto, junto do seu coração. Agradeço as mulheres que me antecederam, as mulheres que me criaram, as mulheres que não esperavam que eu aprendesse de tudo e me tornasse mais uma guerreira dos santos. Obrigada, mãe. Obrigada, avó. Obrigada, ancestrais. Eu, com 28 anos,
carrego a força das mulheres da minha família. Hoje, eu consigo fazer tudo aquilo que vocês sempre quisessem que eu fizesse. Minha revolução. Agradeço. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigado, Ariel. Sucesso. Sigam a Ariel nas redes sociais, certamente. Sim. Você tá lá, né? Quer dizer o seu arroba? O Olho da Sereia. Tudo junto. Para mais conteúdos, podem encontrar ela lá. Fredcasters, continuem acompanhando o nosso podcast, os próximos episódios. Nós sempre somos muito felizes por ter vocês. Comentem, compartilhem, chamem gente para estar conosco, para acompanhar tudo que a gente tem construído por aqui. Eu fico feliz e me despeço por aqui. Até a próxima. Até.